Não tem coisa mais incrível na história bíblica, na história do cristianismo, na história da Bíblia mesmo, na nossa história, que faz parte da nossa história, da nossa redenção, da nossa reconciliação, do que a história de Jesus Cristo tomar os nossos pecados, seu cordeiro mudo, levado ao matadouro, sem reclamar, sem dizer absolutamente nada. Naquele momento ele estava provando a dor de um câncer, ele estava provando a dor de uma dor de barriga, de uma dor de cabeça, de uma depressão, de uma cólica, de uma mulher que estaria grávida para dar à luz. Naquele momento ele estava provando todo tipo de dor. Aí você pensa: Jesus, eu estou aqui no hospital, estou assim assado. E Deus, Jesus, ele provou todo tipo de dor. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo. Eu e você, em tudo ainda não fomos tentados. E nós nem suportaríamos em tudo ser tentado. Nem eu e nem você suportaríamos ser tentado em tudo. Ou a Bíblia está mentindo quando diz que Jesus foi tentado em tudo? Quando a gente é tentado não é provado, tentado. Provado é para você se aperfeiçoar para uma obra específica, para trabalhar para o reino de Deus, para Deus. Mas ser tentado é outra história. E a Bíblia já disse que Deus não tenta ninguém. Ninguém a ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Ele nos prova. E tem mais uma, tem uma ressalva: ele não nos prova além da nossa força. Se ele sabe que a senhora Eulas Passinho, ela só pode suportar X de carga, ele não vai botar duas cargas sobre a senhora Eula, ou sobre o Pedro, sobre a Eunice, ou sobre a Matilde, ou sobre qualquer um de nós. Não vai. Mas meu irmão, eu já orei e não passou. Mas aí você suporta. Mas meu irmão, eu já fui lá, não resolveu. Mas você suporta. Tudo a gente consegue suportar. Deus não vai lhe contar o processo da tua vitória. Deus não vai contar em detalhes o que Ele vai fazer na tua vida. Nunca isso que parece na Bíblia Deus vai contar. Não, eu vou fazer com ele do Vanilde esse ano de 2023 assim, 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 assim. O projeto dela eu vou dizer logo tudinho para ela. Eu vou fazer um script e vou dizer o cronograma dela. Janeiro é assim, fevereiro é assim. Deus não faz isso não. Deus é processual. Deus vai nos dando direcionamento. A resposta de Deus é através de sinais de processo. Aí tem gente que diz: não, já sei, está ruim aqui. Possa ser que seja ruim lá em fevereiro, ou março, abril ou maio. Ou possa ser que também seja de vitória, e bonanças e alegrias. O importante de tudo isso é que ele tem uma promessa: eu não vos deixarei só. Ponto final. Eu não vos deixarei só. Eu vou para o Pai, mas vou mandar um consolador para vocês aí, igreja. Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sem pai, sem endereço, sem mãe. Vocês não vão ficar só em só instante. Mas teve Enéas, de madrugada eu orei e fui curado, e eu fui lá e tal, e eu ia morrer, mas não morreu aquele lá. Tu está vivinho aí. Aquele que morreu porque Jesus tinha que levar ele. É assim que Deus chama. Pode orar, pode fazer jejum, oração. Quando Deus quer levar, quando Deus determina levar, tu pode ser o crente maior da igreja, mas Deus vai levar e ponto final. Acabou. Não é? E a Bíblia vai diz: bem-aventurado é a morte do justo aos olhos do Senhor.
Mas se eu perguntar aqui, quem gostaria de morrer agora? Nessa ninguém? Jesus, ainda bem que volta para aqui. Maria Raimundo ainda não queria, né? Hoje já, Senhor, em nome de Jesus. Olha, estou pregando. O importante é, eu vou ser bem calmo, bem mesmo aqui, paciente em pregar a palavra de Deus, desse grande amor de Deus, senhora Orlandina, a mulher mais idosa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que tem 89 anos de idade, 40 de crente. Só isso. Você não tem cara de jovem de 30. Está vendo como é que Deus faz? Olha o que diz aí doutor Sóstenes, Gálatas 2. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Paulo falando aos Gálatas. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou ler um versículo antes, por exemplo, o 16, no mesmo capítulo, diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, certo? O homem não é justificado pelas obras da lei. Você sabe quais são as obras da lei? Você sabe quais são as obras da lei. E sabe de qual lei estou falando? A lei de Moisés. A lei que foi dada lá no Monte Sinai, depois que saíram do Egito. 2 meses depois, Deus fez Moisés subir ao Monte Sinai, e lá ele deu as leis, especialmente os 10 mandamentos, que chamamos de decálogo, está lá. Essa é uma lei moral, mas a lei que nós estamos falando aqui é a lei cerimonial, especialmente. A lei cerimonial, ela se diz em respeito a matanças de animais, para purificar pecado de pessoas. Mas a Bíblia diz que sangue de touro e de animais não tiram o pecado de ninguém, apenas encobria, e de ano a ano se fazia lembrança do pecado daquela pessoa. E ano após ano ela ia até lá, no Yom Kippur, que era o grande dia do perdão. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era a terceira parte do tabernáculo, digamos. Este templo é o Santo dos Santos. Do lado de fora é o átrio, nesse local aqui todinho, onde vocês estão sentados é o santo, e nesse altar é o Santo dos Santos. Nesse Santo dos Santos tinha uma cortina tão grande, espessa, que não dava para olhar. O que tinha lá? A arca, e dentro dessa arca estavam as tábuas da lei, estava a vara de Moisés, tinha os querubins que ficavam guardando aquela arca, simbolicamente, que era a presença do Senhor. Era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e lá oferecia um animal em sacrifício em favor de toda a população judaica. E no santo lugar ficavam os outros itens, a mesa da preposição e essas coisas. E lá na parte de fora, que era o átrio,
ficava o altar do sacrifício e outras coisas. Bem, e nesse lugar só entrava uma vez alguém. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia faz tanta questão em contar vários detalhes, que esse santo lugar, o véu do templo, ele se rasgou lá de alto até abaixo, rasgou. Aí o povo conseguiu ver a arca, ver os anjos, ver aquela mobília toda do santíssimo lugar, que só entrava no sumo sacerdote. Talvez eles ficaram assim: ué, e agora? Como é que nós vamos? Não, rasgou. Quem rasgou? Deus rasgou o véu do templo. Por que Deus rasgou o véu do templo, senhora Orlandina Amorim, Silva Amorim? Porque ele queria que agora todo o povo que estava nos santos, no átrio, ou todo o povo olhassem para ele. É como aquela serpente que foi levantada no deserto por Moisés. Cada pessoa que desobedecia a Deus era picada por aquela serpente abrasadora, venenosa, e ia morrendo. O que Deus disse? Moisés, levanta uma serpente, coloca em uma haste, faz ela de bronze, e toda pessoa que olhar para essa serpente que está na haste de bronze vai viver. Quem era aquela serpente? Era simbolizando o próprio Jesus. Ou seja, a cura para o pecado é como se fosse o próprio pecado. O antídoto para o pecado, para aquelas pessoas que eram picadas da serpente, era a própria serpente. E diga-se de passagem, qualquer vacina é feita do próprio veneno. Para matar o coronavírus só pode ser o veneno, só pode ser o antídoto vindo do próprio coronavírus. Não vem de outra coisa. Para matar a picada de uma serpente, tem que vir a cura da própria serpente. Jesus se fez serpente, metaforicamente falando, se fez pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado para condenar o pecado. Ele se fez pecado para condenar o pecado. Isso não é incrível? Como ele se colocou em nosso lugar? Vejam bem, vamos lá para o texto. Senhora Eunice diz assim, não é? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma obra da carne será justificada. Então, eu expliquei aqui que essas obras da carne, ou essas obras da lei, são as obras todinhas desse ritual, dessa lei cerimonial, como eu já acabei de falar, que entrava uma vez, oferecia o sacrifício. Um exemplo bem mais prático é quando não era no dia do Yom Kippur, aí as pessoas traziam um animal de um ano, traziam um animal de um ano até o sacerdote, né? E ofereciam em rotina, porque todo tempo se fazia sacrifício. Agora o grande dia do Yom Kippur era o dia nacional para o perdão geral daquele povo. Mas se fazia constantemente sacrifício. Vinha uma família, trazia um animal e o sacerdote, ou até mesmo o sumo sacerdote, colocava a mão sobre aquele animal que aquela família trouxe, colocava sobre o animal, a mão sobre aquele animal, simbolicamente colocava também a mão sobre o pecador que oferecia aquele sacrifício em resgate da sua alma, e o pecado do homem passava pela mão do sumo sacerdote, chegava na outra mão e passava para o cordeirinho. Aquele cordeirinho era morto. O que é interessante é que não se observava o homem pecador, observava-se criteriosamente
não era aceito. O sumo sacerdote condenava: olha, ele está com uma ferida, ele está com um defeito, a orelha está cortada, o pé está sujo, o pé dele está assim assado. Então não era aceito. Aquela família dele ia para casa, tinha que ir atrás de um cordeiro, e muitas das vezes cuidava com o maior mimo, com o maior cuidado. Aquele cordeiro que era oferecido em resgate da vida daquelas pessoas, era cuidado na farinha, no maior cuidado. Toda a família tinha que ter um cordeiro, pelo menos, para poder aplacar o pecado e a ira de Deus sobre aquela família. E quando ofereciam, o sacerdote olhava o pé, olhava a orelha, se não estava sujo, se não estava preto, estava tudo legal. Quando era aceito, aí tudo bem, ele imolava aquele cordeiro e o pecado daquela pessoa era perdoado ou encoberto, como a Bíblia já diz: sangue de touros e de animais não tiram o pecado. Tudo isso era sombra do que iria acontecer com Jesus, quando João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus fez? O que Deus fez? Agora é a vez de Jesus ser oferecido pelo sumo sacerdote, e a Bíblia diz que ele é oferta, que também é o sumo sacerdote. Ele entra no Santo dos Santos. Jesus entra no Santo dos Santos, pega o cordeiro e oferece em sacrifício. Quando a raça humana vem até Jesus, que somos nós, especialmente nós que somos gentios, não somos judeus, ele não olha para a raça humana, ele olha para Jesus. Aí tu pensa que tu é aceito por causa da tua justiça, por causa da tua família, da tua roupa, porque tu tem emprego, ou tem dinheiro, ou porque não, Deus mesmo. Não foi. Ninguém é aceito na face da terra pelos seus méritos. Ninguém. Eu e você só fomos aceitos por Deus por causa do Cordeiro de Deus. Deus olhou criteriosamente para Jesus, olhou, observou, viu, olhou, reolhou, viu. Então ele foi aceito. Isso nós chamamos de propiciação. Ele foi aceito, substituindo o nosso lugar. Como pode ser feito isso? Isso é incrível. Como um homem justo pode se tornar pecador em nosso lugar? Como? Somente através da cruz. Muito crente não entende a obra da justificação. Muito crente não entende exatamente o que Deus fez por ele na cruz do Calvário. Por quê? Porque nós apresentamos a nossa justiça. Olha, Deus, tu tem que me abençoar. Tu tem que me abençoar, sabe por quê? Porque eu dei oferta. Porque eu trabalhei a semana todinha na igreja. Deixei até meu filho lá chorando. Tu tem que me abençoar, sabe por quê, Deus? Porque eu dei uma cadeira para a igreja. Tu tem que me abençoar, sabe por quê, Deus? Porque eu trabalhei aqui tudinho e não cobrei com nada. Olha, Deus, tu tem que me abençoar, sabe por quê? Porque eu tirei 10 dias de semana, 10 dias de jejum e oração, lendo a Bíblia. Tu tem que me abençoar. Deus nunca vai te abençoar por mérito. Deus só vai nos abençoar pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Eu e você, é normal nós termos que fazer orações, doar isso, doar aquilo, doar a nossa vida, porque Deus já nos comprou. Temos que fazer tudo isso, varrer, limpar, trabalhar, evangelizar, cantar, orar, jejuar. Mas lembre-se de uma coisa, 100% entenda isso: Deus só te ama porque Ele te ama. Deus só te cura porque Ele te cura. Deus só te salva porque Ele é a fonte da salvação. Deus só te cura porque Ele é a fonte do remédio, da cura.
Já estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, o que significa isso? Já estou crucificado com Cristo. Por que Paulo falou isso, senhora Bezaline? Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo. O que é ser crucificado? Se você for pensar no termo, na palavra crucificado, senhora Esther, olhar o contexto do romano, o povo romano fez muito isso com as pessoas que eram má. Não tinha cadeia não, eles não prendiam muito não, eles queriam logo matar-nos, e era terrível. Eles matavam assim, parcelado, eles deixavam as pessoas com fome, deixavam despida, deixavam os animais, furavam os olhos, e tinham os que iam morrendo até semana, agonizando, pregado lá, morrendo aos gritos. Era terrível. Os romanos têm uma conta para somar com Deus. Morriam, sabe, terrível. Crucificado. Quando era aqueles que eles matavam logo, aí acabava logo com a dor. Mas quando quebravam os peitos, quebravam os ossos, furavam os olhos, os animais, as rapinas vinham e comiam a sua carne apodrecendo, e a família não podia dizer nada, porque também senão ia entrar na crucificação. Jesus passou essa vergonha. Crucificado, e ainda passava, não é tu que disse que restauraria o templo em 3 dias, levantaria e tal. Começava a escarnecer de Jesus. Desce na cruz, tu salvou os outros, salva-te mesmo. Mas Jesus tinha um projeto, e o projeto dele, ele olhou para frente. O projeto de Deus, ele olhava para mim e para você. Se ele desistisse de lá do jardim, não tomar o veneno que Deus estava oferecendo para ele estava dizendo: eu não amo vocês, eu não quero saber de vocês. Mas o maior projeto de Deus na terra chama-se Eula, chama-se Eunice, chama-se Duvanil, chama-se o Pedro Enéas. O maior projeto de Deus chama-se o Marcos, chama-se o Soja, chama-se você. O maior projeto de Deus na terra somos nós. Somos nós. Aí o inimigo das nossas almas, saliente, atrevido, gaiato, diga: não vale nada não. Às vezes quando eu converso com meu irmão, ele diz assim: não, eu nasci só para isso mesmo, eu vou morrer nisso mesmo. Eu digo: mentira. Mentira, isso é mentira do Satanás, volta na tua cabeça. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o livro de Efésios diz que nós somos feitos para a glória de Deus. Nenhum ser humano foi feito para ir para a condenação. Ele vai porque ele não ouve, não entende, não é nem pelos seus pecados, é porque não aceita as boas novas pela fé para ser salvo. Eu estou crucificado com Cristo, e nesse tempo que estamos vivendo, temos que estar crucificados com Cristo, não é com o pecado, crucificado com Cristo. E o que deve ser crucificado? As obras da carne. As obras da carne. Quais são as obras da carne? Tem muito aí, tem uma lista delas aí. Mentira, engano, roubo, prostituição, avareza, mentira, é uma série delas aí. As obras da carne. A Bíblia diz: não entram no reino dos céus. As obras da carne. Obras da carne.
carne crucificada. E crucificada é maltratada. Quem é que maltrata a carne? Quase nós não maltratamos a carne. E carne, te aquieta aí, fica na tua. Ô língua, fica quieta aí. Tu queria falar, não é? Então fica quieto. Tem gente que vai assim, vai uma coisinha, aí está lá na porta e volta, só para vir falar. Por que a língua já tinha vencido? Por que não continuou? Não comeu esse sapo azedo lá? Não é? Isso são obras da carne que a gente tem que crucificar. E elas se manifestam em mim e em você, porque carne não se converte. Carne não se converte. A Bíblia manda é crucificar. E o olho do homem, da mulher, o problema maior às vezes do problema do homem é o olhão dele, que quer olhar para onde não deve, e a mulher falar o que não deve. Ou não, senhora Bahia? Hein, doutora Alcilene? Souza Lima Silva, né? Quer dizer. A Bíblia diz que Tiago fala que nós temos um órgão pequenininho dentro de nós. Ele é incendiado pelo inferno. E um bosque todo pode pegar fogo devido à falta de vigilância da nossa língua. Não é a minha, a sua, qualquer um. Por isso crucifica ela. Vou concluir, doutora Eunice. Não vivo mais eu, irmão. Será mesmo? Será que quem está no comando, no volante, é Jesus ou é ele? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será mesmo? Reflita se é Deus que está no controle, ou se é você que está controlando aqui o carro da sua vida, que está no volante da sua vida. A Bíblia está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Será mesmo que Cristo vive em mim? Está na hora do evangelismo. Aí eu digo: Cristo vive em mim. Eu vou lá. Está na hora do ciclo de oração. Cristo vive em mim. Eu vou lá. Está na hora de ir para o Parnamirim evangelizar. Cristo vive em mim. Então eu vou lá. Cristo vive em mim. Está na hora de contribuir, fazer alguma coisa. Não, mas é porque alguém está lá. Se Cristo está em mim, você vai. Claro que tudo tem exceção. Tudo tem exceção. Estou falando aqui generalizando, porque todos nós temos ocupações e exceções. Cada caso é um caso. Mas quando Cristo vive em mim, eu não tenho poder sobre mim. Eu sou escravo da justiça. Escravo da justiça de Deus. Quanto por cento da minha vida é eu que determino e mando? E quanto por cento é Deus que determina e manda? Não, quando eu estou na igreja, Deus manda 100% na minha vida, mas quando eu estou em casa, a vida que agora vivo, não vivo na carne. Eita, isso aqui é complicada, né? Não vivo na carne, porque viver no Espírito. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim mesmo. Ok? Eu acho que ficou bem entendido, compreendido o papel do cristão para com Deus. O papel, falei um pouco do papel do cristão para com Deus. Você e eu não temos domínio sobre nossa vida enquanto cristão. Nós recebemos um nome
esse nome é servo. E esse servo é para mandar, não é? Não, é para servir. Para servir a Deus. Quando eu sirvo, obedeço a Deus, logo eu estou em conexão com Deus. Aí você diz: Senhor, eu estou agora nesse momento precisando disso, não é? Aí você reivindica, porque Deus mesmo é que tem que clamar. Quem é que tem que clamar senão Deus? É Deus que vai nos dar bênção, vitória e tudo mais. E quando nós reivindicamos diante do seu altar, foi rasgado o véu e a gente entra no Santo dos Santos, na presença dele, ele nos atende prontamente. Deus tem tanto prazer em atender crentes, prazer imenso de atender crentes. Eu acho incrível isso, quando a igreja está reunida, a Bíblia diz que tudo que liga na terra liga no céu. A igreja está reunida, aí Deus fica observando a atitude da igreja. Rapaz, a igreja lá em Porto Rico, nesse exato momento, está orando por alguém que está aflito, está passando pelo vale da sombra da morte, e a igreja entra em um mundo espiritual com fé e garra, e ora, clama, pede. Aí Deus diz: não posso. Aí ele vai se lembrar do texto da Bíblia: tudo o que pedir em oração crendo recebe. Ele não pode negar essa palavra. Tudo, por mais que tenha 100 crentes, mas 50 está pedindo com fé, e no seu coração tem uma alegria de que recebeu, Deus responde aqueles 50 crentes. Porque a situação, por exemplo, eu estou pregando aqui a palavra de Deus. O milagre não deverá vir por eu estar pregando, mas vem por você estar ouvindo, porque o crer vem pelo falar, não pelo ouvir. A proporção que você ouve, você gera milagre. A proporção que você ouve Bíblia, você gera milagre. A proporção que você ouve Bíblia, você gera milagre. Ah, que beleza, mas tem milagre aí que Deus não vai fazer, não. Eu já estou até acostumado com ele. Ele já foi até meu companheiro de ida e vida de viagem. Estou acostumado com ele, esse problema, essa situação. A não ser que se tornou um espinho na carne, né? E Paulo orou, dá um exemplo na Bíblia. Tem problema que era espinho na carne, para poder a pessoa se soberbecer. Já imaginou? Se tudo Deus também tiver, tem para orar, né? Manda um jogo, mulher de fé, só lá, o negócio prende. Né? A igreja é cheia de história. Meus irmãos, eu concluo nessa noite agradecendo a Deus pela rica oportunidade de poder compartilhar pedagogicamente com as nobres e queridas irmãs nesta noite. Apenas fortalecendo o que vocês já sabem, já conhecem, e edificando a nossa vida no altar, ouvindo a palavra de Deus. 3 coisas interessantes na vida do cristão, né? O arrebatamento da igreja, a fé para enfrentarmos os dardos inflamados do maligno, e o amor para com o nosso próximo. Arrebatamento, que é a esperança. Arrebatamento da igreja vai surgir a qualquer momento, não sei o dia nem a hora. A fé que nós precisamos, a Bíblia diz que o escudo da fé é o que apaga os dados inflamados do maligno, a fé, e o amor que nós temos para com os que estão ainda de fora, que o Espírito Santo nos constrange para entregar lá, seja lá para quem tem que ser, de a forma como tem que seja, não é? Então, esses são os 3 itens principais nossos quanto igreja aqui na terra. Está preparado para o arrebatamento, amar as pessoas que precisam vir ainda conhecer a Jesus e nos defender pela fé, o escudo da fé que apaga os dados inflamados do maligno. Amém? Amém? Glória a Deus.
Então, com isso, eu quero agradecer essa linda oportunidade. E amanhã tem culto com as crianças aqui no templo. Nessa quinta-feira a gente não vai ter culto na rua.